Senhor essa noite, quero que você pegue a sua Bíblia, livro do Apocalipse. Nós estamos, irmãos, olhando cada domingo para uma das 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós vamos para a segunda carta, a carta à igreja de Esmirna. Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 8. Abra sua Bíblia, mas também abra o seu coração para você receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: e ao anjo da igreja em Esmirna, versículo 8, capítulo 2, escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação ou aflição e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Irmãos, você já imaginou que, se por causa da sua fé em Jesus, amanhã, você ao chegar ao seu trabalho, ao chegar ao seu emprego, de repente você fosse despedido, fosse demitido, sem direito a nada? Você já imaginou isso? E você retorna para a sua casa, e de repente você chega em sua casa, você chega no seu lar, e você percebe que todos os seus bens, a sua casa, ela também foi confiscada, não lhe pertence mais. Isso por causa da sua fé. Todos os seus móveis, todos os seus bens, tudo aquilo que você possuía não é mais seu. A única coisa que lhe resta é a roupa do seu corpo. Até os seus próprios amigos, eles se tornaram agora seus inimigos por causa de sua fé. E para piorar a situação, agora eles falam mal, eles lançam, eles derramam acusações sobre a sua vida. Talvez você esteja pensando: olha, mas isso não acontece. E a resposta é: acontece sim, aconteceu e ainda pode acontecer. Quando você olha para a igreja primitiva, quando você olha principalmente para o escritor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, do versículo 36, ele vai falar de irmãos que eles experimentaram escárnios, que eles experimentaram açoites, que eles experimentaram cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas, desamparados, aflitos e maltratados. O texto bíblico vai continuar dizendo que eles foram insultados, que eles foram atribulados, que eles foram maltratados, que eles pararam em prisões. Então, diante de uma realidade tão terrível como essa, como você reagiria? Como você reagiria diante da perda, diante do sofrimento, diante da confiscação dos seus bens, simplesmente porque você é um seguidor de Jesus? Certamente muitos abandonariam Jesus. E é interessante que o próprio Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 10 e 12, ele vai dizer: bem-aventurados são vocês quando forem perseguidos
por causa do reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando forem injuriados, perseguidos e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. E ele vai dizer: exultai e alegrai-vos. Irmãos, o grande problema da igreja na atualidade, o grande problema da igreja pós-moderna, o grande problema da igreja dos nossos dias é que se fala muito em vitória, fala-se muito em bênção, fala-se muito em prosperidade, fala-se muito em cura física, fala-se muito em coisas materiais. Nós somos a geração que aprendeu, vamos dizer, a profetizar, a fazer correntes, a lançar mão de métodos para alcançar e até manipular a Deus. Somos a geração que associa a bênção de Deus com a prosperidade e a riqueza material. Somos a geração que aprendeu a reivindicar, a declarar, a liberar, a amarrar. Mas o pior de tudo é que somos a geração que não sabemos lidar com a dor. Somos a geração que não sabemos lidar com o sofrimento. Somos a geração que desiste diante de qualquer embate, diante de qualquer conflito, diante de qualquer peleja, diante de qualquer dificuldade. Se vem a crise, se vem um problema, por um simples problema qualquer, em vez de enfrentarmos a realidade, o que nós fazemos? Nós mudamos até de igreja, abandonamos a Jesus, abandonamos a igreja, desistimos facilmente, até mesmo porque não gostamos de tal irmão. Somos a geração que, quando confrontada, ela não quer mudar, mas ela muda de lugar para não mudar de vida. Nós somos uma geração centrada e voltada para si mesma, para as nossas ambições, para os nossos desejos mesquinhos e pessoais. Agora você imagine se surgisse uma intensa e uma esmagadora perseguição à igreja de Jesus. O que seria dos crentes nominais? O que seria dessa geração sem fibra? Dessa geração sem garra? Dessa geração sem ousadia? O que seria dessa geração que tem uma fé que é negociável, que pode ser vendida por qualquer coisa? Essa carta à igreja de Esmirna é uma carta para uma igreja sofredora. É uma carta para um povo que estava espremido, estava esmagado pelo peso da perseguição. A história conta que um dos homens mais notáveis dessa igreja, um dos pastores, pastor esse que foi estabelecido pelo apóstolo João, que é o escritor do Apocalipse, e foi Policarpo. A história diz que Policarpo, ele foi o pastor da igreja de Esmirna, e Policarpo, ele foi queimado em uma fogueira por causa da sua fé. Por causa da sua fé ele foi preso, e a história diz que diante do carrasco romano ele confessa a sua fé. E um escritor descreve da seguinte maneira: que Policarpo, esse homem de fibra, esse homem de fé, ele é levado em uma carruagem até o capitão das tropas locais. E quando Policarpo ele chega, aquele capitão olha para Policarpo e diz o seguinte, faz uma pergunta, e diz: olha, ora, que mal há em dizer que César é o Senhor? Que mal há em fazer isso? Que mal há em oferecer incenso a ele? A história diz que Policarpo, ele recusou a sugestão de renunciar a Cristo
E aquele homem tão furioso com ele, o ataca, o ameaça, o força a sair de uma carruagem que ele estava, ferindo a sua perna. E disse que Policarpo é levado a um estádio onde as pessoas o aplaudiam para ver a sua morte. E aquele procônsul, ele olhava para Policarpo, dizendo: jura, maldiz o seu Cristo, e eu te porei em liberdade. Rejeite o seu Cristo, rejeite a sua fé, abandone a sua fé, e você será um homem livre. E diz que Policarpo lhe respondeu: há 86 anos eu sirvo a ele. Ele nunca me fez mal, só bem. Como eu posso maldizer o meu rei e o meu salvador? E disse aquele procônsul irado, furioso, diz para Policarpo: você não sabe que tem animais selvagens à sua espera? Eu entregaria a eles, a menos que você se arrependa. E Policarpo diz: mande trazê-los, porque não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom para mudar para o que é mau. A história diz que ele foi colocado em uma fogueira e ele foi queimado. Mas ele não negou a sua fé. Ele permaneceu firme até o fim. Irmãos, é dessa geração de pessoas que nós precisamos. A igreja de Esmirna foi uma igreja assim. Foi uma igreja que passou por um momento mais terrível. Uma igreja que estava sendo oprimida, uma igreja que estava sendo esmagada, uma igreja que estava lutando e pelejando em meio às maiores dificuldades da vida. Uma igreja que enfrentou a perseguição. Mas antes de nós olharmos para alguns princípios dessa carta, nós precisamos entender a cidade que essa igreja está. Irmãos, a cidade de Esmirna é uma das cidades que existe até hoje. Se você for lá no Oriente Médio, você vai encontrar essa cidade lá na Turquia. Lá na Turquia está a cidade de Esmirna, ainda hoje, com o nome de Esmir. Uma cidade que foi fundada em 1000 a.C., que no ano 600 a.C. ela foi invadida e ela foi destruída completamente, que ela desapareceu, e que no ano 200 a.C. ela é reconstruída e ela se torna uma das mais belas cidades da Ásia Menor. Por isso, quando Jesus diz que ele estava vivo, que ele estava morto, mas reviveu, eles sabiam que era isso. Essa cidade de Esmirna era uma cidade mais bela, ornamentada, diz a história, que ela era a coroa e a flor da Ásia. Uma cidade comercialmente muito importante. Eles exportavam a mirra para várias partes daquele mundo. Era uma cidade bela, era uma cidade projetada, uma cidade planejada, uma cidade rica. Era uma cidade também muito religiosa. Quem chegava em Esmirna diz que em volta da cidade havia montanhas, que essas montanhas haviam belos prédios, belos jardins, e de longe parecia uma coroa. E nessas montanhas existia uma montanha que era chamada Monte Pagos, e nesse monte havia diversos templos completamente feitos de ouro, dedicado a divindades. Várias divindades eram adoradas ali na cidade de Esmirna. Vários deuses, Afrodite, Esculápio, Zeus, Apolo, diversas divindades. As pessoas iam até ali para adorar, para cultuar essas divindades. Mas a história diz também que a cidade de Esmirna
era uma das cidades mais fiel a Roma. Em todas as cidades, Esmirna era mais fiel. Se alguém fizesse um contrato com um dos habitantes de Esmirna, poderia ter a certeza que ele ia honrar aquele contrato. Ele não quebraria aquele contrato. Eles eram fiéis aos seus contratos. Eles eram fiéis a Roma. A história chega a dizer que em uma época, quando os soldados romanos eles estavam em uma batalha, em uma peleja, e eles estavam com frio e com fome, os habitantes de Esmirna pegaram as suas roupas, suas comidas e levaram até aqueles soldados romanos. Eles eram tão fiel a Roma que foi a primeira cidade da Turquia, da Ásia Menor, a erguer um templo dedicado a Deus, a Roma. Eles construíram um templo dedicado a Tibério César. Então é nesse contexto que nós conhecemos e que nós temos uma igreja que Jesus diz: eu conheço a tua aflição, eu conheço a tua pobreza, eu sei o que você está passando. E é para esta igreja sofredora, esta igreja afligida, maltratada, que Jesus se dirige a ela com um chamado à fidelidade. E como nós podemos nos manter fiéis em meio às pressões da vida? Como se manter fiel a Deus em meio ao sofrimento? Porque é muito bom, irmão, você ser crente quando tudo vai bem na sua vida, quando tudo vai mil maravilhas na sua vida. Você tem casa, você tem dinheiro, você tem saúde, você tem família, tudo está acontecendo na sua vida, tudo está uma bênção na sua vida. É muito bom quando as coisas estão indo bem, você se manter fiel. Mas aí quando muda tudo, quando vem a dor, quando vem a perda, quando vem a perseguição, quando vem o sofrimento, quando você perde, vamos dizer, o seu emprego, quando você perde a sua casa por causa de Jesus, e aí? Como então nos manter fiéis em meio ao sofrimento? Primeiro, sabendo que nós temos um Senhor que é vencedor. Você tem um Senhor, você serve a um Senhor que Ele não foi derrotado, que Ele nunca perdeu nenhuma batalha, que Ele nunca perdeu nenhuma peleja. Ele sempre foi vencedor, Ele sempre foi triunfante. Olha o que diz o versículo 8: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Foi dessa maneira que Jesus se apresentou para João, lá no versículo 18, aquele que morreu, mas aquele que viveu. E agora ele olha para essa igreja perseguida, para essa igreja sofrida, para esses crentes que estão prestes a enfrentar a morte, e ele vai dizer: eu sou aquele que morri, mas eu estou vivo para sempre. Eu sou o primeiro e eu sou o último. O que ele está dizendo para esses crentes? Ele está dizendo: olha, quando você passar por lutas, quando você passar por dificuldades, eu estou lá no início, eu estou com você. Mas também quando você chegar no final, eu estou no final com você. Eu vou estar com você em todo momento da sua vida, porque eu sou o primeiro e eu sou o último. Ele está conosco, Ele é o Senhor. É por essa razão, irmãos, que você pode, em meio aos sofrimentos da vida, em meio às perseguições da vida, em meio às dificuldades da vida, você erguer a sua cabeça e você marchar confiante, porque você serve a um Deus que é eterno, a um Deus que é poderoso, a um Deus que é grandioso, a um Deus que não perde batalhas. Em meio às águas turbulentas da vida, Ele está presente. Nos mapas antigos,
Normalmente quando os marinheiros eles viajavam e eles iam percorrer aquelas águas desconhecidas, aqueles mares turbulentos, aqueles mares que eles não conheciam, normalmente naqueles mapas se escreviam: aqui tem dragões. Irmãos, nos mares turbulentos da nossa vida, sabe o que está escrito? Quando você entrar nas águas turbulentas, nas águas da incertezas, nesses lugares incertos, lá está escrito: aqui está Jesus. No meio das suas dificuldades, no meio dos seus problemas, Ele está bem aí, pertinho de você. Ele está no começo, Ele está no meio e Ele está no fim. É por isso que esses crentes, mesmo diante da morte, eles não poderiam temer, porque eles servem a um Senhor que é vencedor. Os grandes Césares passaram, o grande Júlio César, o conquistador, passou, mas Jesus está vivo para todo sempre. Os grandes líderes das religiões passaram, Buda, Maomé, Allan Kardec, todos eles viveram e morreram, mas Jesus viveu, morreu e ressuscitou, está à destra do Pai. Por isso que nós não tememos. Nós não tememos porque, em meio ao sofrimento, não tememos porque nós temos um Senhor que Ele é vencedor. Segundo, nós não tememos porque nós sabemos que temos um Senhor que conhece as nossas grandes batalhas. Olha o que ele diz no versículo 9: conheço as suas aflições, conheço a sua pobreza, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Jesus olha para aquela igreja e ele diz: olha, eu conheço o que vocês estão passando. Eu sei que vocês estão vivendo uma intensa aflição. Eu sei que vocês estão debaixo de um peso muito grande, de uma pressão muito grande. Eu sei que vocês estão sendo esmagados por essa tribulação, por essa aflição descomunal. Porque a ideia de tribulação aqui é de aperto. É como se aqueles crentes estivessem sendo espremidos, sufocados, esmagados. Aquela igreja estava sendo espremida. Eram forçados a adorar o imperador como Deus. Para você ter ideia, de uma única vez, lá no alto daquele monte Pagos, que estava em Esmirna, eles lançaram 1.200 crentes de uma só vez, que foram mortos. De outra feita, foi 800 crentes que morreram por causa da sua fé. Então o Senhor olha para aquela igreja e diz: olha, eu conheço a sua aflição, eu conheço a sua tribulação, eu conheço esse lugar apertado, estreito que você está passando. Eu quero dizer para você essa noite que está aqui, que Ele também conhece a sua aflição, Ele conhece as suas angústias, Ele conhece as suas tristezas, Ele conhece as suas dores, as suas lágrimas, Ele conhece o aperto, a dor e a angústia da sua alma. Por isso que nós enfrentamos. Por isso que no meio da dor, o cristão, ele é capaz de cantar, ele é capaz de adorar, ele é capaz de vir à igreja, ele é capaz de louvar a Deus, porque ele serve a um Senhor que conhece as suas batalhas, as suas pelejas. Então essa é uma igreja aflita, atribulada, mas é uma igreja pobre também, porque diz a Bíblia que diz: eu conheço a tua pobreza. Irmãos, esses crentes, mal, nem o que comer eles tinham, porque a palavra para pobre aqui é a palavra para mendigo. É aquela pessoa que não tem nada na vida. É aquela pessoa que, para sobreviver, ela depende da bondade do outro, ela depende da misericórdia do outro. É o que estava acontecendo com esses crentes. Eles eram pessoas de bem,
Eles tinham bens, talvez a sua empresa, seu trabalho, mas no dia que se converteram, eles perderam tudo. E agora eles não têm casa, eles não têm comida, eles dependem da bondade de alguém. Por isso que Jesus olha para aquela igreja, uma igreja que está em uma cidade rica, mas é uma igreja pobre. Jesus diz: eu conheço a tua pobreza. As pessoas olham para vocês e veem a miséria de vocês, a pobreza de vocês. No entanto, vocês são ricos espiritualmente. Mas o evangelho da prosperidade não funcionaria na igreja de Esmirna, porque é uma igreja pobre. Porque, irmãos, hoje nós vivemos, como falei, nessa época desse evangelho que diz que o crente ele não pode sofrer, o crente só vive de bênção, só vive de vitória, que o crente tem que ser próspero, que o crente tem que ser rico. Não, aqui Jesus está dizendo para uma igreja: eu conheço a tua pobreza. E ele não criticou essa igreja por essa pobreza, pelo contrário, ele diz: vocês aos olhos humanos são pobres, mas diante de Deus são ricos. Então ele conhece a pobreza dessa igreja, ele conhece a tribulação dessa igreja, as batalhas dessa igreja. Ele diz: olha, eu sei que o nome de vocês, a blasfêmia que se dizem, que é lançada sobre vocês, a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Havia na cidade de Esmirna um grupo muito grande de judeus, e os judeus eles foram liberados de adorar o imperador, eles eram livres. E agora eles estão criticando, acusando os crentes, acusando os seguidores de Jesus. Jesus olha para aqueles judeus e os chama de sinagoga de Satanás, porque eles estavam disseminando calúnias, várias calúnias. Chamavam eles de, eles eram chamando os cristãos de canibais, chamando de imorais, de ateístas, de incendiários, de pessoas traidoras. E aí Jesus olha para essa igreja e ele diz: olha, eu conheço a tribulação de vocês, eu conheço a aflição de vocês, eu conheço a luta de vocês, eu sei o que vocês estão passando. Então, em meio aos nossos sofrimentos, em meio às nossas dificuldades, em meio ao problema que você está passando, saiba de uma coisa: você serve a um Senhor que conhece as suas batalhas, que conhece as suas pelejas, que conhece as suas dificuldades. Então, como nos mantermos fiéis em meio aos sofrimentos da vida? Sabendo que temos um Senhor que é vencedor, sabendo que temos um Senhor que conhece as nossas batalhas. Terceiro, não temendo os tempos difíceis da vida. Não temendo os tempos difíceis da vida. Olha o que diz o versículo 10: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum de vocês, e vocês serão postos à prova, e tereis a tribulação de 10 dias. É muito interessante quando você olha para as cartas, você vai ver que sempre Jesus está usando uma expressão: eu virei até vocês. Ele disse isso para a igreja de Éfeso: se você não se arrepender, eu virei até você e removerei o seu candeeiro do seu lugar. Na maioria das vezes a expressão eu virei até você, essa ideia de Jesus vir àquela igreja, traria a ideia de encorajamento, uma abordagem diferente. Mas é interessante que agora Jesus não diz para essa igreja que ele vai vir a essa igreja, mas ele diz que a esta igreja vai vir mais dor, vai vir mais tribulação, vai vir mais problemas para eles. Não temas as coisas que tens de sofrer. E ele está dizendo: olha, por trás da dor de vocês, o diabo está trabalhando, ele está agindo para causar dor,
para causar sofrimento, para causar opressão, para causar desespero. O que vocês estão vivendo, existe uma maquinação maligna, existem forças malignas atuando por trás disso. O diabo, ele quer lançar algum de vocês na prisão. E aí tem muitas, aí quando nós olhamos para isso e a gente pensa, o que vai acontecer? Porque se fosse hoje, vamos orar para Deus nos livrar, para Deus nos guardar, vamos decretar, vamos repreender. Mas é interessante que o texto não diz que Jesus livrou esses crentes da prisão. Ele diz, olha, vocês vão ser postos à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Esse número 10 aqui é um número simbólico. Mas você olha para o texto e você percebe o quê? Diz, olha, vocês vão ter tribulação. Vocês vão ter problemas na vida. Vocês vão ter batalha. Vai se intensificar a dor, a perseguição, o sofrimento. Mas não temas. Não sei se é a palavra de Deus para minha e para a sua vida essa noite, diante dos problemas que você enfrenta, diante das dificuldades que você passa. A palavra de Deus não é, fique aí amuado, desanimado, triste, cabisbaixo. Não, a palavra de Deus é, não temas, continue firme, permaneça, erga a sua cabeça, porque a sua luta vai ter um fim. Quando ele diz, tereis a tribulação de 10 dias, sabe o que está dizendo? Vai ter um 10º dia, vai ter um 11º dia. Depois de 10 dias acabou a dor, acabou a prisão, acabou a perseguição. O que isso indica? Que vai chegar a bênção de Deus. A sua dor não é para sempre, o seu sofrimento não é para sempre, a sua angústia não é para sempre, a sua dificuldade não é para sempre. Então o que nós vamos fazer em meio a essas batalhas, em meio a essas pelejas, quando os tempos difíceis chegar? Você vai se prostrar na vida, resmungar, desistir de Jesus? Não. O Senhor diz, não temas. Então não temas os tempos difíceis que vão vir. Não temas o problema que vai bater na sua porta. Não temas a dificuldade que você está prestes a enfrentar. Não temas a situação difícil quando chegar na sua vida, na sua história. Erga a sua cabeça. Então, como nos mantermos fiéis? Sabendo que você tem um Senhor que é vencedor. Sabendo que você tem um Senhor que conhece as suas batalhas. Não temendo os tempos difíceis. Em quarto lugar, mantendo-se fiel o tempo todo. Mantendo-se fiel o tempo todo. Veja que o versículo 10 diz, ser fiel até a morte. Foi a palavra para essa igreja. Foi a mensagem de Deus para essa igreja sofredora, a igreja de Esmirna. Para essa igreja que estava sendo espremida, que estava sendo massacrada, que estava vivendo esse momento tão difícil, tão assustador, tão pavoroso. Ser fiel até que você tenha que morrer. Policarpo morreu por causa da sua fé. Aqueles 1.200 crentes morreram por causa da sua fé. Aqueles 800 irmãos morreram por causa da sua fé. Eles olharam para essa epístola, para essa carta, e eles foram até o fim. E essa é a palavra de Deus para nós como igreja hoje. Para você que está aqui hoje, mantenha-se fiel até o fim. Não pare, não desista, não estacione na sua vida. Prossiga. Tem tribulação, tem problemas, tem dificuldades, tem crise, tem angústia, tem dor, mas é para você ser fiel até o fim. Não é ser fiel um mês, 2, 1 ano, 3, 4, 10, 20, não. É até o fim. Irmãos, o chamado para a igreja de Jesus é esse chamado à fidelidade.
Fidelidade inegociável, que não se negocia. Por isso que 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2 vai dizer que é necessário que os mordomos sejam achados fiéis. Que Deus espera de mim e de você fidelidade. Mateus 25, versículo 21 vai dizer: muito bom, servo bom e fiel. O que ele está dizendo? Seja fiel. Permaneça fiel no meio da luta. Permaneça fiel no meio da provação. Permaneça fiel no meio da batalha da vida, no meio da peleja da vida, mesmo que tudo esteja dando errado na sua vida, mesmo que tudo esteja falhando na sua vida, mesmo que a crise chegou na sua vida, a dor bateu na sua porta, a dificuldade chegou, não tem dinheiro, não tem emprego, tudo está difícil. A palavra é: permaneça fiel, não tema, ser fiel até a morte, prossiga no caminho da fidelidade ao Senhor. Essa igreja é chamada a viver essa vida de fidelidade. O Senhor precisa de um povo fiel. E nós vamos nos manter fiéis ao Senhor, tendo essas verdades, sabendo que Ele é vencedor, que Ele conhece as suas batalhas, não temendo nos tempos difíceis, mantendo-se fiel o tempo todo. E por último, saiba que existe uma recompensa para a fidelidade. O texto bíblico diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aí o versículo de número 10 diz, versículo 11 vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. O que Jesus está dizendo para essa igreja: depois da batalha, depois da peleja, depois que você é espremido, depois dessa intensa aflição, depois da cruz, existe a coroa. Depois da cruz existe a coroa. É muito interessante que ali na cidade de Esmirna havia os Jogos Olímpicos. E a cidade era conhecida como a cidade da coroa. E naqueles Jogos Olímpicos, os vitoriosos, eles recebiam uma coroa, mas era uma coroa perecível. Era uma coroa terrena. Era uma coroa dessa dimensão. Jesus olha para aquela igreja e diz: olha, vocês estão na cidade que é chamada coroa, vocês estão na cidade onde acontecem esses jogos, onde os vencedores são coroados, mas eu quero dizer para vocês que a coroa de vocês não é da terra, a coroa de vocês é a coroa da vida eterna. A segunda morte, o inferno, não vai ter poder sobre a vida de vocês. Irmãos, existe uma recompensa. Essa igreja sofrida, marginalizada, exprimida, essa igreja que foi acusada, essa igreja que está sofrendo a morte, existe uma recompensa para ela. Quero dizer para você que existe uma recompensa para você essa noite. Para aquele que no meio da dor, que no meio das dificuldades da vida, que no meio das crises da vida, permanece fiel ao Senhor. Ser fiel até a morte. E eu te darei a coroa da vida. Esse é o chamado para a igreja. O chamado à fidelidade. O chamado a permanecer fiel. E você vai permanecer fiel ao Senhor com essa verdade, com essas verdades em mente. Quando chegar a crise, lembre-se, o seu Senhor é vencedor. Quando chegar o problema, lembre-se, o seu Senhor conhece as suas batalhas. Ele conhece o seu coração, o que você está pensando essa noite, o que você está passando. Quando chegar os tempos difíceis,
Não temas. Quando o tempo difícil chegar, mantenha-se fiel. Quando a aflição chegar, saiba, depois da cruz existe uma coroa. Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Como que está a sua vida essa noite? Como que está o seu relacionamento com Deus? Como que está a sua vida com Deus? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Talvez você tenha pensado em desanimar. Talvez você tenha pensado em desistir diante das pelejas da vida. Você olha para a sua aflição que você está passando. Você olha para a crise que você está passando e você diz: mas Deus, eu sou crente, eu vou à igreja, eu faço tudo certinho. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo essa dificuldade? Essa era uma igreja fiel, era uma igreja temente a Deus, que amava a Deus, que servia para Deus. Não existe nenhuma reprimenda a essa igreja. Essa igreja e a igreja de Filadélfia é a única igreja que não existe nenhuma palavra de reprovação. Era uma igreja fiel, mas mesmo sendo fiel, é uma igreja que está sendo espremida, é uma igreja que está sofrendo, é uma igreja que está padecendo, mas é uma igreja que é chamada a permanecer fiel. E você tem permanecido fiel ao Senhor? Você tem decidido no seu coração ser fiel a Ele até o fim, a não desistir, a prosseguir firme? Você já entregou seu coração para Ele de verdade? Sua vida é dele, seu coração é dele. Você está pronto a fazer qualquer coisa por Jesus? Você está pronto a perder tudo por Jesus? Você está pronto a morrer se for preciso por Jesus? Pai querido, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra essa noite. Desse chamado que o Senhor nos faz a uma vida de fidelidade. Deus, em meio às batalhas da vida, em meio às dificuldades da vida, nós somos chamados a permanecer firmes. Nós somos chamados a não desistir. Nós somos chamados, ó Deus, a não olhar para trás. Nós somos chamados a não vacilar. Nós somos chamados a permanecer fiel ao Senhor, confiando no Senhor, dependendo do Senhor, vivendo a palavra do Senhor. E eu oro essa noite para que a tua igreja seja fortalecida, para que essa pessoa que está enfrentando uma batalha, uma peleja, uma dificuldade, o Senhor venha dar forças, o Senhor venha renovar. Eu oro por aqueles que estão nos seus lares também, que receberam essa palavra, que o Senhor venha, Pai, renovar as forças para que permaneçam firmes na batalha, firmes na peleja, vão até o fim, prossigam, não desistam, ser fiel até a morte. Existe uma coroa, existe uma recompensa, existe do outro lado uma vitória, uma bênção extraordinária. Pai querido, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te damos graças. Que a palavra do Senhor fique. Venhamos colocar em prática essa semana. Lá no trabalho, que haja fidelidade. Nos negócios, que haja fidelidade. Nos relacionamentos, que haja fidelidade. Que em tudo, em nossas finanças, haja fidelidade. Que em nossos pensamentos, fidelidade. Que a tua igreja viva em fidelidade. Porque é um chamado a manter-se fiel ao Senhor em tudo, por amor ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Seja sentado em seu lugar, já vamos encerrar o nosso culto. Nós queremos dar os nossos avisos. Lembre-se, quarta-feira nós temos culto às 19 horas, das 19 às 20 horas. Irmãos, e está uma bênção as reflexões na primeira carta de Pedro. Então venha, se você pode, venha receber a palavra. É mais um gás para a sua vida, para terminar a semana, para prosseguir firme. Então quarta-feira às 19
às 19 horas. Sábado, às 18 horas, nós temos a nossa escola bíblica. Domingo, às 18 horas, o nosso culto. Venha participar, esteja presente, convide alguém a vir à casa do Senhor. Tempo de buscar a Deus, estar na presença de Deus. Lembrando também que tem um retiro aí dos jovens, né? Está chegando dias 4, 5 e 6, né? 4, 5 e 6 de setembro. Você que não pagou ainda, pague a sua inscrição em nome de Jesus. Vai ser bênção, vai ser dias abençoados aí para os jovens. Também nós tá vindo aí, logo em breve vai ter o evento das mulheres, o chá das mulheres, vai ser uma bênção tremendo. Em novembro nós vamos ter noites de glória com o pastor Marcos Sengo. No mês de outubro também teremos um evento para as crianças, um evento abençoador. Esteja orando. Lembrando também, irmãos, que toda sexta-feira às 19 horas, o Ministério de Intercessão está aqui na igreja orando, clamando, buscando ao Senhor. Vem orar, você que quer, vem orar, buscar a presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nós queremos agradecer você que está conosco. Nós temos conosco a nossa irmã Iones, né? Deus abençoe, seja bem-vinda em nome de Jesus. Senhor abençoe, volte mais vezes. É um prazer para nós tê-la conosco. Deus abençoe, uma semana de bênçãos e vitória em nome de Jesus. Tem mais alguém pela primeira vez conosco? Levanta a mão aí só para nós conhecermos. Tem mais? Levanta, amém. Cadê? Glória a Deus. Deus te abençoe. Está longe, mas dá para ver. Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma semana de bênção, de vitórias. Que o Senhor te abençoe. Volte mais vezes para estar conosco, adorando ao Senhor. Irmão, e você que deseja uma visita na sua casa, no seu lar, manda o WhatsApp para a gente. Pastor, vem orar aqui em casa. Vem aqui, estamos à disposição da igreja para orar, para abençoar a sua vida. Só falar que vamos lá em nome de Jesus, com todo prazer. Amém? Vamos encerrar o nosso culto. Coloque-se em pé. Eu quero que você estenda as suas mãos agora ao alto, profetizando, abençoando esta semana. Que você tenha uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana abençoadora. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora abençoando, meu Deus, a tua igreja, abençoando os teus filhos, que o Senhor leve em paz aos seus lares, que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe, ó Deus, que a bênção do Senhor seja sobre essa semana, que eles permaneçam fiéis em todo o tempo, em todo momento, que o cuidado e a provisão do céu e a bênção dos céus seja sobre a igreja do Senhor. Leve em paz cada um debaixo do sangue do Cordeiro, debaixo da bênção do Senhor. Eu oro e eu os abençoo em nome de Jesus. Quero que você curva a sua cabeça. Quero convidar o presbítero Sebastião para estar impetrando a bênção apostólica. Curve a sua cabeça, você vai estar recebendo a bênção apostólica e após estará encerrado o nosso culto em nome de Jesus. Glória a Deus. Foi ou não foi um banquete espiritual? Glória a Deus por isso, né? Que nós possamos nos alimentar essa semana, continuar firmes e fortes na presença do Senhor. Vamos para a bênção apostólica. Senhor, nós oramos agora, Senhor, que o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo e o sangue do Cordeiro abençoe nossa semana, agora e para sempre. Só quem tem fé e acredita, diga amém. Esteja